Então, gente, bom dia a todos. Hoje, 19 de outubro de 2011, continuando o nosso livro Libertação, capítulo 13, Convocação Familiar. Quando nós estávamos falando ainda daquele diálogo do Gúbio com o juiz, não é? Que ele pedia como é que ele tinha que reabrir o processo do Jorge e que ele tinha também que orientar a moça, a filha do Jorge, que ele tinha trabalhando em serviços domésticos na sua casa, não é? E tá nesse diálogo que ele pergunta assim: ora, e como é que eu vou fazer isso? Não é? E vamos seguir a nossa leitura. Sejam todos bem-vindos. Um beijo muito grande a todos. E um beijo especial hoje pro Dudu, né? Que tá aqui conosco. Vamos lá. Então, o juiz em pranto interrogou: como agir, porém? Amanhã, informou o instrutor calmo e persuasivo, te erguerás do leito sem a lembrança integral do nosso entendimento de agora, porque o cérebro de carne é um instrumento delicado, incapaz de suportar a carga de duas vidas, mas ideias novas surgir-te-ão formosas e claras, como respeito ao bem que necessitas praticar. A intuição, contudo, que é o disco milagroso da consciência, funcionará livremente, retransmitindo-te as sugestões desta hora de luz e paz, qual canteiro de bênçãos, ofertando-te flores perfumosas e espontâneas. Chegado esse momento, não permitas que o cálculo te abafe o impulso das boas obras. No coração hesitante, o raciocínio vulgar luta contra o sentimento renovador, turvando-lhe a corrente límpida, com receio de ingratidão ou com ruinosa obediência aos preconceitos estabelecidos. Então ele pergunta: o que eu vou fazer? E o Gúbio diz: olha bem, amanhã, então ele está assim, para quem não está acompanhando o livro, ou quem perdeu esse capítulo, está começando agora, ele está no momento de emancipação. O que é isso? Ele está dormindo. O corpo está dormindo e o espírito dele encontra-se em uma reunião com um grupo de espíritos também encarnados, interessados no assunto, e os espíritos mentores que estão orientando, né, como proceder para resolver aquela problemática daquela família. E ele está em espírito, certo? Ouvindo tudo aquilo. Só que Gúbio disse: olha, quando você voltar para o corpo, ou seja, quando ele despertar, não é? E muitas vezes nós temos sonhos que de encontro com a espiritualidade, ou tá tomando um conselho, ou tá num grupo, alguma coisa, e a gente tem aquela leve intuição, não é? A gente fala: caramba, eu tive um sonho assim. Nós temos flashes, não temos completo aquele sonho. Algumas vezes pode acontecer de você lembrar, e mesmo assim, tudo aquilo que você acha que lembra integralmente, nem é completo como você pensa. Porque o cérebro, sendo delicado, e sendo muitas vezes, isso é interessante, muitas vezes acostumado aos raciocínios materiais, limita muito isso. Isso porque muitas vezes nós temos os sonhos, os nossos desdobramentos, emancipações limitados, né? Porque a nossa mente está muito habituada ao raciocínio material, a vida daqui, que nos tira, não é? Daquela, deixa eu pegar aqui uma expressão, nos tira do sentido espiritual, vamos supor, né? Dessas lembranças. Muitas vezes você tem sonhos assim interessantes e quando desperta nem lembra, não é? E aí tá passando durante o dia e tal, passou um tanto do dia, você fala: caramba, eu sonhei com tal coisa, caramba, eu sonhei com fulano, né? Por quê? Porque muitas vezes fica na nossa adormecido, não é? Por causa do cotidiano e tudo que nos faz esquecer também. Então o Gúbio diz: olha, o cérebro é delicado, então você não vai lembrar de tudo, disse pro juiz. Mas vai ter lembranças parciais. Só que além das lembranças parciais, ele vai estar com sentimentos renovados, que aquilo é que é o importante de tudo. Porque, por exemplo, eu posso me encontrar com o Dudu, né? E ter uma conversa com o Dudu, e Dudu tem uma lembrança daquela conversa parcial.
Pois é, né, Dudu? Mas só que se aquela conversa o Dudu não interiorizou, não vale quase de nada, não é? No caso do juiz, não. O juiz, ele está interiorizando os conselhos. No caso, aquele bate-papo, ele está interiorizando aquilo que ele tem que fazer. Então, está já dentro dele mesmo, no qual ele vai ter a intuição. A intuição de como ele vai agir, não é? As boas ações. Só que Gubbio diz, olhe bem, atento com, na verdade, com a racionalidade. Porque a racionalidade muitas vezes nos freia, não é? No caso dele, então, que vivia uma vida muito lógica, muito material, não é? Poderia dizer assim, ter um sonho desse tipo, ter algumas lembranças e dizer, vixe, que maluquice, olha o que eu vim sonhar. Uma pessoa que não acredita na vida depois da morte, nem na vida depois da vida, não acredita em espíritos, não acredita em nada disso, e aí complica, não é? Vocês já pensaram? E vocês já ouviram isso? Que sonhos malucos, uns sonhos assim, tem nada a ver, né? Tem gente que diz isso, né? Oi, tem nada a ver isso. E aí a racionalidade. Vocês, hoje, se eu disser isso pra alguém, o povo vai pensar que eu tô ficando doido, né? Que eu tô ficando maluco. Então ele diz, alerta, cuidado com a racionalidade. Porque ele, sendo um homem muito frio, muito calculista, poderia pensar desse jeito. O que é que tem a ver esse sonho? Buscar lá dentro do meu inconsciente a situação de fulano, de ciclano e tal. Então Gubbio deixa ele atento, né? Diante de Saldanha, que acompanhava a cena, demonstrando indivisível bem-estar, que tadinho de Saldanha, né? Jorge e a filha trocavam olhares de alegria e esperança. O título do capítulo se chama Convocação Familiar. Vocês imaginam? Eu vou levar a gente para raciocinar o seguinte. Recapitulando, vamos recapitular. Deixa eu ver se vocês estão acompanhando. Quem era Saldanha? Vamos lá, quero ver a resposta na tela. Agora eu sou uma mulher grávida. Eu faço pedidos, né? Não me contrarie. Quem era Saldanha? O Dudu disse que ele era um técnico de futebol. Não, não é esse. Saldanha, um pouco conhece esse personagem de Saldanha no livro. Cadê o cuco do tic-tac? Olha lá, Saldanha era um espírito que estava obsessor. Estava. Porque o verbo estar é um verbo de transição, não é? Ele estava obsessor. Nós estamos, né, com problemas. Nós não somos doentes, nós não somos problemáticos, nós estamos. Eu gosto muito dessa definição que eu aprendi na escola primária. Isso me marcou muito, vocês sabem disso? Não é? Que a professora dizia assim, olha, o verbo ser e o verbo estar. O verbo estar é um verbo de transição, você está. O verbo ser é aquilo que você é. Então, eu sou filha de Deus. Não é? Eu sou filha de Deus. Vocês são filhos de Deus. Eu estou temporariamente com problemas. Não é assim? Posso estar com problema. Posso estar com alguma coisa. Suposições, né, Dudu? Exemplo. Um exemplo. Né? Então, olhe bem. O Saldanha era o espírito que ele estava obsessor. Por que ele estava? Porque ele está se transformando. Então, por que ele era obsessor? Porque ele via essa situação dele de muita dor. O que consistia a obsessão, não é? Tão forte que tinha o Saldanha em cima da Margarida que está doente. A vingança contra o juiz, que ele se sentia prejudicado, o filho Jorge e a neta. De repente, só que não se pode ser feliz nessas circunstâncias. Vocês acham que o Saldanha era feliz? Porque o Saldanha praticava o mal, praticava o mal, praticava o mal, praticava o mal na vingança, mas ele teria satisfação pessoal? Não. Ele seria sempre feliz porque ele não via resultado
no que ele estava fazendo, porque fazer o mal não satisfaz nunca ninguém, né? Ele via, sempre sofrido, né, Dudu? Ele via que o filho continuava na mesma circunstância, que a neta continuava na mesma circunstância e não via problemas resolvidos. Mas ele estava fazendo mal. Então ele era um sofredor. Entendem? O porquê de não ter o rancor, nem muitas vezes assim, quando a pessoa sabe, olha, eu soube que eu estou sofrendo obsessão, né? E aí eu diz assim, Deus me livre de, como é que eu vou fazer para ficar livre desse espírito, né? Aí pensa que tem que fazer 1000 fórmulas mágicas, não é assim, não é? Não tem como ficar livre, nem acender a vela, nem botar uma vassoura atrás da porta, não existe nada disso. É uma transformação íntima a partir de tudo, porque nós temos que demonstrar àquele espírito que é um sofredor tanto quanto nós, que eu estou mudando. Que aquilo que ele tinha razão de me perseguir, ele já não vai ter mais. E aí eu vou estar ajudando a mim mesmo, vou estar ajudando a ele. Entende? O mecanismo divino, que ajuda é sempre por 2 lados, ajuda de 2 lados. Então por que o Saldanha está com essa sensação de bem-estar? O Jorge e a filha trocavam olhares de alegria e esperança, porque agora ele está vendo realmente solução. Então ele está começando a ficar bem, né? É lógico que a transformação do Saldanha vai ser devagarzinho, porque ele precisa de uma transformação amorosa, até por causa da educação, né? Ele não vai ter que ser educado? Ele já está sendo, no caso, né? Pelo Google, demonstrando os exemplos, como é que a gente consegue os nossos objetivos, não é com a vingança é com a prática do amor, não é? Mas ele vai passar por um processo de educação. Ele vai se educar, ele vai domar os seus instintos, etc. Mas ele já se está sentindo bem, porque aquele foco do problema dele acabou, está acabando, não é? Lembra no início, quando falava-se do próprio Saldanha, ele dizia que ele era um espírito ignorante, que ele não tinha tido instrução religiosa nenhuma, não é? Que ele tinha desencarnado e ele ficou muito desgostoso porque ele viu a família dele tomar o rumo que tinha tomado. E aí ele transformou-se, através da sua própria ignorância, em instrumento do mal. Tanto que ele tinha tanto ódio, tanto rancor por ver a família sofrendo, que ele foi escalado pelo próprio Gregório para fazer o mal. Mas ele não era perverso de si. É lógico que ele tinha que ter a índole, certo? Mas ele era mais ignorante do que mal. Tanto é assim que está resolvendo os problemas, ele está melhor. Ele está melhor. E daí vocês vão entender o mecanismo divino, como vem a melhora como efeito dominó. Observem que o Gúbio, na sua sabedoria, no seu entendimento, que a sua preparação espiritual já o dá, ele moveu a peça correta, ele começou ajudando o Saldanha de baixo, não é? Ele não foi logo mexendo no Gregório, que era o chefão. Ele foi mexendo naquele que ele sabia que tinha probabilidade de transformação. E aí vocês vão observar um efeito dominó do bem. Um efeito dominó da ação do próprio bem, né? Até porque o mal é temporário. Por exemplo, eu sou bom. Eu não estou bom. Eu posso estar mal. Entende? Por que isso? Por que vocês acham que é assim? Maria, Duduzinho da vovó, a Cefa. Vamos lá. Por que vocês acham? Por que uma pessoa é boa e ela está má? Olha lá o conceito. Conceito da perfeição divina. Olha, o Wagner disse, o bem é de Deus e é eterno, o mal é fruto da nossa ignorância, é temporário, né? Temporário, né, Wagner? Então, quando eu sou bom,
Não existe eu tô bom e daqui a pouco eu fico mal. Não pode, né? Eu sou bom. Mas eu sendo bom, né? Vamos supor que vocês são espíritos medianos, espíritos bons, não é? Mas que vocês tenham altos e baixos. E esses altos e baixos de sentimentos faz parte do nosso crescimento. Mas vocês estão momentaneamente. Então, por exemplo, um espírito bom, não é? Vamos pegar Maria. Maria é um espírito bom, por exemplo. Todos nós sabemos, já é escancarado, né? Não é mais segredo. Então, a Maria sendo um espírito bom, olhe bem, boa, mas não perfeita, ok? Estamos crescendo. Então, a Maria sendo um espírito bom, vem simplesmente alguém pisa no dedo da Maria, aquele dedinho lá, que já enganchou 1000 vezes no móvel, ele é meio quebradinho. Aí vem alguém e pisa no pé da Maria. A Maria, o que é que ela vai fazer? Justa que, né, Maria? Pois é. Ela vai dar um grito. E muitas vezes ela pode ter segundos de raiva, não vai ter? Ai, meu Deus. Ai, se pudesse, como diz o Divaldo, mordia a canela da pessoa que tinha pisado próprio no dedo dela. Não era? Mas a Maria esteve momentaneamente naquele padrão vibratório ali. Mas a Maria depois, sendo o espírito bom, ela volta à consciência dela. Isso é tão interessante, que isso vai da oscilação nossa, né, de evolução. Isso vai de uma oscilação que nós temos. O Wagner disse pra gente, a diferença entre os bons espíritos e nós é que os bons só fazem boas escolhas e nós ainda nos equivocamos em nossas escolhas. Pois é, né, Wagner? Existe uma escala de evolução. E nesse ser bom, nós temos oscilações, não é? Porque nós já não estamos mais no tão maus, né? Nós vamos ter oscilações. E nesse padrão de bondade, se a gente colocar assim, olha que eu falei bom e não falei perfeito, nós vamos ter uma escala minuciosa nisso. Então vamos supor que a Maria tenha 10 minutos de raiva, de dor, de nervoso, e passe. E pode ser que uma outra pessoa tenha 10 horas e passe. E outra pessoa tenha 10 dias. Entendem? Que não significa que nós não estamos no caminho do bem. É aí a oscilação que nós temos. Onde é que as escolhas? A nossa constância, mais do que outra, porque nós temos que ter uma educação, né? Educar-nos mentalmente, educar-nos com a maneira de pensar, de agir. E isso vem mais da nossa própria prática do dia a dia. Nossa ação do bem, a nossa constância de pensamentos elevados, os conteúdos que nós acessamos, não é? A vigilância, exatamente, as conversas que nós venhamos a ter. Quando nós dizemos assim, olha, conversar é bom, nós podemos conversar. Nós temos que evitar a leviandade, por exemplo, da conversa, não é? Sermos indulgentes mais do que nunca. Então, o que acontece? As oscilações, elas vão diminuindo. E nós vamos conseguir ficar num padrão melhor, não é? Num padrão melhor de vibração. E aí, nós vamos ter altos e baixos com menos frequência. Mas como disse a Maria ali em cima, a gente não consegue ficar com pensamentos elevados todos os dias, nem todo o tempo. Eu aprendi muita coisa legal nesses anos de estudo intensivo de doutrina espírita, mas eu não posso deixar de ressaltar algumas coisas que eu tenho aprendido em um ano que eu estudo com o Dr. Sérgio Felipe, né? Porque além das partes da medicina que ele te ensina, a sintomatologia, da mediunidade, ele tem um jeitinho assim meio doce de dar lições, né? Morais, lições, né?
E ele tem uma coisa assim interessante. Eles, olha só, quando nós enfrentamos um problema, nós temos que começar a entender, por exemplo, que se a gente passa aquele problema, é porque Deus permitiu. Tá, já parte de um conceito assim, Deus permitiu. Quando você já partiu com a ideia que Deus permitiu, você já se sente mais forte. Então você já não se opõe tanto àquilo, você já fica como se fosse plácido, não é? E você vai se deixando levar. Então eles dizem assim, olha, quando acontece que um ser humano qualquer, um irmão, não é, de caminhada do planeta, seja ele quem for, da vizinho a desconhecido, a marido, a filho, faz alguma coisa com você que poderia lhe levar a um desequilíbrio total, não é? Uma coisa assim muito grave, que você poderia ter ficado muito rancoroso e poderia detestar aquela pessoa. E aí você para e pensa, isso está me acontecendo? Tá, Deus permitiu. Ah, mas eu tenho livre-arbítrio. Eu já conversei esse fato com vocês do livre-arbítrio a semana passada. Mas não cai uma folha, não é? Da árvore sem que Deus permita. Então aquilo está me acontecendo, eu tenho que passar por aquilo. Então você já respira melhor, você já não olha para a pessoa com tanta raiva, e aquela coisa que teria que ser muito grave, que você teria, aí você já não sente mais, não é? Você já respira fundo, você já não bate boca mais, você já não briga mais, você já fica mais tranquilo, e aí mesmo assim, às vezes a pressão sobe ou a pressão desce, ou você se sente mal e dói o fígado, e você sente um amargo na boca, mas você não se opõe revoltado contra aquilo. Olha como muda o contexto. E o que é que acontece nessa questão? Que quando nós, né, aceitamos a circunstância, né, podendo ir em encontro à solução daquele problema, você entra na sintonia divina, né? E quando isso você chega na sintonia divina, você fica propício a receber bons conselhos, boas resoluções. Então muitas vezes você se sente forte. Você fala, caramba, eu tô passando por um problemão e não sei, eu tô sereno, sabe? Eu tô me sentindo forte, eu tô me sentindo encorajado. Coisa interessante, né? Por quê? Porque você começa a sentir Deus. E Deus ajuda o homem através do próprio homem. Então muitas vezes você já sente a vibração do seu espírito protetor, né? Um amigo que te aconselha, chega até você, e você já se sente melhor. Mas quando a gente se revolta contra a vida, contra a saúde, contra as pessoas, a gente está se revoltando contra aquilo que a gente mesmo tem que passar. Aí é ficar contra Deus. E quando a gente fica contra Deus, é para perder. É nadar para se afogar. Isso é um contexto que eu tenho absorvido há um tempo e tem dado certo. É nadar para se afogar. E aí, onde está todo o nosso sofrimento? Está nesse combatimento que a gente tem contra as decisões divinas. Quando nós, como diz o Dr. Sérgio, que ele disse que uma vez ele se afogou, e a onda pegou ele, né? E aí ele tentou, se bateu, e ele puxava sempre mais pro fundo. E aí depois ele aprendeu a lição. Que aí quem salvou a vida dele, não o salva-vida, salvou, e tudo disse assim pra ele, olha, um dia que acontecer isso de novo, o senhor não se bata, não se desespere. Relaxe, né? Sinta que depois o seu corpo vai boiar. Vocês ouviram isso? Vocês vê? Seu corpo vai boiar. E aí você sente que passa, né? No caso, a pessoa boia, consegue respirar e tal. Porque o desespero, o que é que acontece? O desespero puxa a gente para baixo, né? O desespero puxa a gente para baixo. E se nós pegarmos esse contexto, né, para a vida nossa de todo dia, observe, o desespero não puxa a gente para baixo? E quando puxa a gente para baixo, o que é que acontece? A gente se afoga. E como é que a gente se afoga? A nossa rádiozinha não sintoniza na divindade. A gente vai se associar justamente a quem está desesperado igual a gente. E aí, solução não aparece.
solução não aparece. Por isso, quando está situações de saúde, existem pessoas que não que estão doentes, assim, estão doentes, mas não é doente, né? Porque é um estado passageiro. E esses estão doentes poderia ser mais ampliado assim, a pessoa passa por aquela doença, mas a doença não está nela, não é porque não tomou conta dela, vai passar. E aí a solução aparece. Então, né, Orquídea, além de que o desespero dificulta o auxílio dos bons espíritos, com certeza. Por quê? Porque não consegue ouvir a voz divina que está conosco. São conceitos interessantes para que a gente pense, né? Para que a gente pegue desses livros que nós estamos estudando, André Luiz, já tem um tempo, e leva determinados raciocínios nossos para que a gente reflita. Porque enquanto nós estivermos em um planeta de mundos de provas e expiações, nós vamos ter problemas, não é? Nós vamos ter momentos altos e baixos, nós vamos passar por dificuldades de todo tipo, mas junto com o time divino é que a gente pode ganhar. Eis o verdadeiro time. Porque nós passamos tudo aquilo que devemos passar, seja por aflições da vida atual, né, como estava no Evangelho, seja por aquilo que nós estamos colhendo por um desvio de comportamento que nós tivemos no passado, né, seja quando for. Mariana Gimenez, bom dia, bem-vindo. Fristones, Márcio Santos, Sol de Primavera. Ana, minha amiga, bom dia. Joel, Regina, Orquideia, Olga, beijo a todos que chegaram. Então, continuando, né? O magistrado contemplou-os pensativo, notando-se-lhes o propósito de endereçar ao nosso instrutor novas interpelações. Dominado, no entanto, pelas emoções do minuto, calou-se resignado e humilde. Gúbio, entretanto, perscrustando-lhe os pensamentos, tocou-lhe a fronte de leve com ambas as mãos e falou-me: gostarias que me expressasse a respeito da culpabilidade do réu, a fim de que a tua consciência de julgador consolide certos pontos de vista já esposados no processo que nos reportamos. Em verdade, quanto ao delito de que é presentemente acusado, Jorge tem as mãos limpas. Entretanto, a existência humana é como o precioso tecido de que os olhos mortais apenas enxergam o lado avesso. Nos sofrimentos de hoje, solvemos os débitos de ontem. Com isto, não desejamos dizer que nossas falhas, muita vez oriundas da ociosidade ou da impenitência de agora, gerando resultados ruinosos para nós mesmos, para outrem, sejam recursos providenciais ao pagamento de alheias dívidas, porque assim consagraríamos a fatalidade por soberana do mundo, quando, em todas as horas, criamos causas e consequências para os nossos atos cotidianos. Então nós falamos, olha que interessante, o que é que nós tínhamos falado? Nós tínhamos falado das causas atuais das aflições e as causas anteriores, não foi? Então, o Jorge era inocente, ele não tinha cometido crime. Mas por que Jorge passou por aquela situação tão constrangedora e tão sofrida? Porque ele precisava, não é? Para cumprir um débito de outrora, diz o Gúbio. Mas nós não estamos entregues à fatalidade a 100%, por quê? Porque nós podemos transformar o nosso destino, não é? Porque senão, nós teríamos que ficar com os braços cruzados esperando a vida acontecer. Então, nós temos determinadas circunstâncias da nossa vida, vamos supor, eu queria usar a expressão pré-escrita, predestinada, mas isso não é 100% circunscrito, porque nós podemos mudar, não é? Jesus disse que o amor cobre 1 milhão de pecados, não é? Mas é verdade.
Então, muitas vezes, o nosso comportamento daqui e agora desencadeia, não é, sistemas de pagamentos, muitas vezes que você poderia pagar de outra forma. Não poderia? Então, deixa eu pensar aqui, eu quero um exemplo simples para esse contexto, vocês aferrarem o contexto, como diz na Itália, para aferrar a ideia. Então, se por exemplo, nós tivemos problemas no desvio de comportamento do passado, com amor, nós não soubemos dar amor aos nossos filhos. Tá. Nós tivemos um comportamento que nós não sabemos amar e tal. E que nessa encarnação aqui, olhem bem, e que nessa encarnação aqui, por esse desvio de comportamento, né, a nossa punição era não ter filhos, vamos supor. Por quê? Porque não é Deus que escreve, olha, fulano, você não comportou-se bem por não amar teus filhos, então eu vou escrever aqui no livro da vida que na próxima você não pode ter mais. Não é? Não é assim. Determinada circunstância, por causa da nossa culpabilidade e a nossa consciência, é lá que fica escrito, na nossa consciência. E nós muitas vezes, com as leis divinas, criamos um mecanismo de pagamento, não é? Nós mesmos criamos bloqueios com o nosso próprio corpo perispiritual. Vamos supor, eu vou chegar lá para não perder o raciocínio, já leio vocês. Tá. Só que aí, o que acontece? Por esse bloqueio, uma mulher, né? Vamos pegar a mulher. Essa mulher não podia ter filhos. Ela não podia ter filhos e ela teria o seu sofrimento de não poder gerar crianças, ter uma esterilidade. Faz exames, ela tem esterilidade, ela faz tratamento, ou não dá certo, ela tenta inseminação artificial e não dá certo, e assim vai. Só que essa mesma mulher sente uma necessidade de dar amor, independente de seu filho que seja uma cria dela, não é? Gestado por ela mesma, e ela começa a dar amor ao filho dos outros. Ela começa a trabalhar pelas crianças carentes, ela começa a amar outras crianças, ela começa a amar os filhos, amar, a dedicar, a curar, né? Vamos supor que de repente ela sinta tanto amor e diz, olha meu Deus, eu não pude ter filho, mas eu vou pegar uma criança dessa e vou adotar. E ela adota aquela criança. E ela passa a amar, não é? O filho de outra. Não é? Ok. De repente, olha como a fatalidade não é circunscrita e como pode ter, não é? Elasticidade sobre esse conceito. De repente, essa pessoa que passou todo esse sofrimento e tal, do nada que ela não poderia ter filho, nunca poderia, fica grávida. Fica grávida. Não é? Meu Deus, eu fiquei grávida, como pode ser isso? Não é? Ficou grávida. E aquilo, o povo, é um milagre, né? As pessoas, a voz popular diz que é um milagre. Mas o único milagre que consiste veramente é o milagre do amor. Então ela desbloqueou nela mesma a culpabilidade do não dar amor de um passado, porque ela trabalhou o amor nela mesma por outros. Então ela é como se tivesse desbloqueado aquilo que estava travando ela, não é? E aí o corpo, a natureza que se encaixa, fora que a espiritualidade intervém, não é? Nós temos assistência e a mão divina agiu. Agora vamos meter que essa pessoa, não é? Vamos colocar assim, que essa outra circunstância, que essa mesma pessoa teve esse problema no passado, reencarnou, se encontrava nesse problema no presente, e ela decidiu não amar mesmo. Está revoltada contra Deus. Deus deu filho a um monte de mulher que não pode ter filho. Estou vendo esse povo pobre, miserável, com 10 filhos, 12 filhos, morrendo de fome, e eu não tenho nenhum.
Isso é que é uma injustiça, não é? Quando olha para as crianças fica invejosa. Olha só como é diferente o mecanismo, não é? Às vezes vem uma pessoa, por influência de alguém, diz assim, olha, fulano, adote uma criança, não é? Eu vou adotar filho de ninguém, eu quero um filho da minha barriga. O que é que vai acontecer? Aquilo vai persistir, né? Aquele problema vai persistir muitas vezes. E o problema pode se agravar. Porque ela está maculando dentro dela aqueles sentimentos que fez ela errar. A falta de doação, de amor, não é? Olha como é diferente. Olha como os sentimentos pesam entre nós, como os sentimentos muitas vezes pesam na nossa saúde, né? Já dei exemplos a vocês, circunstâncias, pessoas que eu conheço, similares. Existem circunstâncias e circunstâncias, né? Então é isso que o Gubbio disse para nós, que muitas vezes, pela nossa ociosidade, por entregar-nos a sentimentos do momento, a interesses da vida material que sobrepõem aqueles dos interesses da vida espiritual, a gente aqui muitas vezes cai. E aquela coisa que a gente poderia até ter evitado, a gente poderia pagar com amor, não poderia? Nós não estamos escritos que nós temos que sofrer. Nós temos que pagar as nossas dívidas. Mas não é dito que tem que ser com sofrimento. Com amor ou com a dor, não é? Eu vou continuando aqui. Tudo bem, gente? Tá tudo bem, né? Posso continuar a leitura. O Dudu disse ali pra gente, voltando às origens de vidas passadas, trazendo o ruim de novo para a sua vida. Porque, Dudu, olha só, eu entendo que nós acionamos mecanismos, né? Nós acionamos mecanismos, circunstâncias que nós acionamos determinados mecanismos. Eis porque nós somos deuses. Entende? Eis porque. Porque nós podemos fazer muito mais. Só que nós não sabemos administrar o nosso poder divino, que é o nosso pensamento criador. Não é? Jesus não seria ingênuo de dizer que se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderia dizer para uma montanha, move-te dali para aqui, e ela se moveria. Não é? Olha até onde entra o nosso pensamento. O contexto do livre-arbítrio, Dudu, né, que o livre-arbítrio existe, limitado ou elevado é limitado à elevação espiritual de cada pessoa, né? Eu falei a semana passada, porque isso é um raciocínio meu de estudos e tudo. Você já pensou pegar para uma pessoa selvagem, ingênua, ou para uma criança, eu dei o exemplo da criança, eu pegar uma criança de 2 anos e dizer assim, tome a sua liberdade e se vire. Não é a criança que não tem entendimento, pegar a liberdade dela, começar a sair sozinha, comer sozinha, tomar banho quando quiser. Nunca seria desse jeito, não é? Como o pai de santa consciência poderia falar. Então nós vemos o nosso crescimento espiritual como a própria infância, mesmo, né? Como a própria infância. Então nós somos crianças. Quando no livro dos Espíritos se fala que nós erramos, porque nós somos ainda infantilizados, né? É o padrão de crescimento, mais imaturos, mais infantis para a espiritualidade, menos liberdade, né? Jesus podia fazer tudo. Jesus tinha o livre-arbítrio dele 100%. Por quê? Por quê? Porque ele era perfeito. Por quê? Porque ele é perfeito, né? Vamos lá. Então. Aqui, olha aqui, vou voltar aqui que é pra gente entrar nesse raciocínio que eu tava falando pra vocês. As entidades que pranteiam as tuas portas não choram sem razão. Em mais dia, menos dia, toga que envergas temporariamente acertará as contas com todos aqueles que em torno dela se lastimam. Jorge, porém, que aqui não se encontra em reclamações e sim trazido por nós para benéfico entendimento, liberou certa parte do pretérito doloroso. Então, olha, aquele dado momento, Jorge já teria direito à liberdade.
Eis porque Deus nunca é injusto, não é? Eis porque muitas pessoas que choram ali ainda não entendem a sua situação espiritual, que está ali no pé do juiz, né, cobrando. Outros realmente são injustiçados, mas ainda não é tempo de liberdade, não é? E assim vai. Guber, a essa altura, fez grande pausa em suas elucidações. Fixou o interlocutor mais profundamente e prosseguiu com grave entono. Juiz, pessoas e sucessos que nos afetam a consciência de maneira particular não constituem objeto vulgar na marcha reveladora da vida. Ou seja, as pessoas que tocam a nossa vida, gente, isso é muito interessante, porque a gente pensa que tudo é um acaso. O acaso, ele não existe, né? Que tocam a nossa de maneira particular não constituem objeto vulgar, ou seja, não constitui objeto comum, não é comum. Não é uma coisa qualquer, não é? Na marcha reveladora da vida. Por agora, trazes a mente subjugada pelo choque biológico de retorno à carne, e não poderia seguir-nos na exumação do passado recente. Já te auscultei, no entanto, os arquivos mentais, e vejo os quadros que o tempo não destrói. Olha as revelações, tá? No século findo, guardavas o título de posse sobre extensa faixa de terra e orgulhava-te da posição de senhor de dezenas de escravos, que em maioria reencarnados atualmente te integram a falange de colaboradores nos trabalhos comuns a que te sentes constrangido pela máquina funcional. A todos eles deves assistência e carinho, auxílio e compreensão. Olha como volta-se, né? Diz que o criminoso volta para a área do crime, né? Não é? Que interessante, mas é verdade. Pro local do crime, né? Volta. Porque vai se dar... vai se bater, vai ter que conviver com aqueles que devem, muitas vezes em massa. Então vocês imaginem que Jorge, que ele nunca pensou ter que se encontrar na vida dele, cada um seguindo o seu destino, não é assim a vida que tinha abraçado, ter que parar nas mãos dele para ele ser julgado com tanto juiz que tinha. Vocês entendem? Com tanto juiz que tinha, foi parar próprio com ele, para fazer julgamento com ele. Dudu disse pra gente, o remorso inconsciente que faz voltar ao local. Exatamente. As nossas ligações. Está tudo escrito, né, dentro de nós mesmos. Nós somos grandes livros de nós mesmos, as nossas biografias. E ele disse, ó. Então, a maioria reencarnados atualmente se integram a falange de colaboradores nos trabalhos comuns a que te sentes constrangido pela máquina funcional. Então, muitas vezes, aqueles que trabalhavam até com ele mesmo, no tribunal, né? A todos eles deves assistência e carinho, auxílio e compreensão. Nem todos os servos do passado, porém, se confundem no mesmo naipe de relações com teu espírito. Alguns se salientaram no drama que viveste e volvem ao teu caminho, impressionando-te o coração. Jorge de hoje era ontem teu escravo, embora nascesse quase sob o mesmo teto que te assinalou os primeiros vagidos. Era teu servidor, perante os códigos terrestres e irmão consanguíneo ante as leis divinas, não obstante afagado por outra mãe. Olha que drama, que vilipêndio. Vocês entenderam? No passado, ele sendo o senhor de escravos, o servidor dele era irmão dele de sangue, naquela época da nossa escravidão. Os fazendeiros, não é? Tinham relações íntimas com as próprias escravas. E aqueles filhos, muitas vezes, eram crescidos dentro da própria casa. Alguns tinham uma consciência um pouco melhor, um comportamento melhor, e faziam aquela negra, não é? Escrava, morar dentro da casa, ter trabalhos mais leves. A criança crescia por ali também, com os filhos, né? Com os filhos do casamento, quando se chamavam crianças bastardas, né? Eis porque a expressão bastardo. E cresciam ali junto, então ele tinha um irmão, vocês imaginam? E era Jorge, que cresceu com ele mesmo.
Era teu servidor perante os códigos, tá? Nunca lhe perdoaste semelhante aproximação, considerado em tua casa por alvitante ultraje ao nome familiar. Então ele sempre teve um grande rancor daquele rapaz que era irmão dele, ele sabia, né? E se sentiu ultrajado pelo nome da própria família, se sentiu ultrajado, o orgulho ferido. E olha os mecanismos das coisas. E quem diz que Jorge, antes ainda dessa mesma encarnação no qual nós estamos falando, já não tinha também uma outra ligação com ele, de uma outra circunstância, né? Que ele tinha tanto rancor também que já vinha trazendo dentro dele mesmo. Olha só. E tiveram que Jorge passar para cá a dificuldade de nascer como filho bastardo, negro, escravo. Vamos lá. Chegados ambos à tarefa da paternidade, teu filho de ontem e de hoje lhe transviou a filha do pretérito. E de agora, olha só o drama. A filha do filho do fazendeiro, hoje filho dele de novo, transviou a filha do escravo, filha dele de novo, do Jorge de novo. Ou seja, eram primos. Ele desviou. Olha ele tentando desviar a menina de novo nessa mesma encarnação. Olha como a gente volta no erro. Olha que coisa interessante. Ele agora está tentando de novo. Vocês lembram que ele fica tentando molestar a menina? E a menina trabalha na casa dele e tal. Né? Então ele desviou a moça. Já outras vezes ele voltou de novo a tentar desviar a moça. E dessa vez ele vai ter que reparar. Né? Dessa vez ele vai ter que reparar com a moça. Aquilo que ele já... Olha como todo mundo está sendo ajudado. É isso que eu queria frisar para vocês, como é interessante. Como todo mundo está sendo ajudado nessa circunstância familiar, da agora e de outrora. Então até esse rapaz que desviou a moça antes vai ter que, né, refazer caminhos nessa vida agora. Então é o pai, o avô que é ajudado, é a avó que desencarnou, é a mãe da menina que desencarnou por suicídio. Olha como é a divindade. Olha que maravilha as mãos divinas quando mexe, né, se move por nós. Viu porque somos todos amados? Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso porque é aquela pessoa que está dando problema pra gente, que nos trai, que nos ofende, que nos ultraja, que nos pisoteia. Nossa, ela é filha de Deus. Ela é tão amada quanto nós. Olha a igualdade. Olha a igualdade. Olha o entendimento dessa circunstância. Esse é um grande passo que todos nós estamos dando. Porque antigamente a gente até rezava contra o outro. Não é? A gente rezava para Deus para poder desgraçar aquele fulano que nos fez isso e aquilo outro. Não é? Podem ter desvios. Isso porque muitas vezes nós temos que ser imparciais o máximo possível. Porque em circunstâncias, por exemplo, que pessoas atingem as pessoas amadas nossas, quando toca no nosso calo é diferente, né? Mas muitas vezes você tem uma amiga, e essa amiga tem um problema com a mãe, não, com o marido. E o marido não vale nada. E ela sofre como um cachorro abandonado. A nossa tendência... Bom dia, Sol. Beijo pra você. A nossa tendência qual é? Para concluir nosso estudo, qual é a nossa tendência numa circunstância dessa? Sinceros, hein? Qual é a nossa tendência? Não ficar contra o marido, né? Ficar com raiva do marido da amiga. Ficar contra, se puder fazer alguma coisa para o fulano tomar atento,
né? A gente faz, incentivar a abandonar, larga esse traste, não vale nada, fica com raiva, não é? Mas nós que temos que ter a cristianidade dentro do nosso coração, nós temos que partir do princípio que aquele indivíduo infeliz pode ter sido prejudicado pela nossa amiga querida de hoje, não é? E que ele não soube perdoar, e estão voltando ambos para se reajustarem, e que ambos precisam de amor e entendimento. Aí você já não vai dizer, eita, que seu marido não presta. Você já vai ter um outro comportamento de orientação. Vamos estar atentos, vamos observar, né? Fulano releve, né? O possível ajudar, sem que a gente saia das linhas espíritas cristãs. É difícil? É. Até muitas vezes você dá o conselho honesto, mas no fundo você fica que se pudesse mordia a canela do indivíduo. Mas na hora do conselho você tenha calma, seja tolerante, né? Tem que se impor, logicamente, e tal, mas dentro, né, da ideia cristã. Então, muito obrigada a vocês, concluindo o nosso estudo de hoje, tá? Obrigada pela paciência, pelo carinho, pela paciência, pelo carinho de todos. Um beijinho. E agradecendo a Deus a nossa oportunidade de prece quando estamos juntos, iniciando nossos estudos, elevando nosso pensamento a Deus, não é? E também concluindo ele, porque nós somos pessoas felizes. Então unimos os nossos pensamentos a Deus, um Deus Pai misericordioso. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, de saber até que ponto nós podemos escolher. Obrigado, Senhor, pelas dificuldades que muitas vezes cruzam o nosso caminho e que muitas vezes nos fazem titubear e cair. Ó Senhor Jesus, estende a tua mão divina para que nós possamos nos levantar e seguir. Ó Jesus, concede aos espíritos amigos, aos anjos protetores, aos espíritos simpatizantes, de ajudar-nos a cada dia a termos força, paciência, tolerância e indulgência no nosso caminhar. Ajuda-nos, Senhor Jesus, com o teu evangelho, que nos dá coragem de seguir a todos os dias a nossa vida. Que no momento do nosso sono, Jesus permita, ó Mestre, que nós nos possamos encontrar, que nós possamos nos abraçar e sentirmos unidos em pensamento, sempre e sempre. Que Deus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus.